Será se existe um salmo que fala claramente sobre o Messias, o nosso Senhor Jesus, e que eu posso confirmar isso com tranquilidade no Novo Testamento? Hoje eu quero falar com você sobre o Salmo 110, o salmo mais citado no Novo Testamento. Meu nome é Eliseu, eu sou aluno do Seminário Presbiteriano Brasil Central, e esse é um trabalho da matéria de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Muitas controvérsias existem sobre esse salmo. Alguns acreditam, apesar do título Salmo de Davi, eles acreditam que o salmo não seja de autoria de Davi, mas o assunto é sobre Davi. E existem alguns salmos que fazem isso, que é o caso do Salmo 22, que Davi é o assunto do salmo, mas não é o autor. Porém, nós não acreditamos nessa perspectiva, porque o próprio apóstolo Pedro, ele afirma a autoria de Davi, lá em Atos 2:34. E Jesus também, no seu discurso, lá em Mateus 22, do 41 ao 46, afirma que Davi é o autor desse salmo. Então nós podemos ter a plena tranquilidade, porque Pedro e Jesus afirmam que Davi é o autor desse salmo. Então Davi ele escreve esse salmo em um tom profético. E algo interessante é que Pedro, lá em Atos, ele diz que Davi é profeta, Atos 2:30. E Jesus também no seu discurso, ele demonstra que Davi era alguém cheio do Espírito Santo. Nós podemos confirmar isso também em 2 Samuel 23:2, que Davi era alguém cheio do Espírito Santo. Então, em resumo, Davi escreve o salmo olhando para o futuro, apontando para o Messias. Então, nesse salmo, Davi ele mostra Cristo, que terá um reino eterno, que nunca se acabará, e o seu sacerdócio também será eterno. Então, primeiro, Deus deu a Cristo toda a autoridade, o salmo fala sobre isso, e um poder incomparável, com a qual ele vence todos os seus inimigos. Depois Davi, ele acrescenta que Deus faria com que o reino de Cristo se expandisse por todos os lugares. Em seguida, ele afirma também que Cristo foi colocado por Deus como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E por fim, Davi declara que esse novo sacerdócio será diferente do antigo, o sacerdócio levítico, que era temporário. O sacerdócio de Cristo será eterno e definitivo. Então, se nós olharmos para o Salmo 110, ele revela Jesus, o Messias, em 3 dos seus ofícios. Primeiro, ele revela o ofício de rei, exaltado à direita de Deus, no verso 1. O sacerdote eterno, fora da ordem levítica, no verso 4. E o juiz guerreiro, que subjuga os seus inimigos, do versículo 5 ao versículo 7. Então, pensando um pouco no contexto desse salmo. O Antigo Testamento, se nós observarmos, era costume, quando um rei era ungido, ele ser objeto de palavras proféticas. Nós podemos observar isso com Saul, com Salomão. E agora, Davi, na posição de profeta, ele está declarando algo a respeito do Messias, o seu descendente perfeito, o rei. Ele ainda diz que esse rei era muito maior do que ele. Então, Davi, na posição de profeta, o que ele fala sobre o Messias? Ele fala 2 coisas. Primeiro, ele fala uma promessa, do versículo 1 a 3. Depois, ele fala um juramento, do versículo 4 ao versículo 7. Então, nessas 2 ocasiões, Deus fala por intermédio de Davi sobre o seu próprio filho, o rei perfeito. Então, no versículo 1, nós temos a confirmação desse ofício como rei. No versículo 4, o ofício de sacerdote. E nos versículos finais, um juiz que julgará todos os seus inimigos. Essa é a ideia central do salmo. Então, agora passando versículo por versículo,
O salmista nos diz no versículo 2 que Deus dará seu cetro real para este rei e dará a ele domínio sobre todos os seus inimigos. E ele segue dizendo no versículo 3 que o povo liderado por esse rei se apresentará voluntariamente para segui-lo, com vestes com santos ornamentos. Os jovens também vão se apresentar à guerra de forma voluntária, em um grande número, como um orvalho que emerge da aurora. O salmo também tem um tom poético, bem bonito de se ler. Ou seja, esse Messias, que é o Senhor de Davi, ele e também é Senhor e também é descendente dele, mas que é maior do que Davi, está nesse salmo sendo o objeto da profecia de Davi, que diz que reinará e triunfará sobre todos os seus inimigos. O salmo ele continua dizendo no versículo 4 que esse Messias é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas por que esse detalhe, segundo a ordem de Melquisedeque? Um papel muito importante desse servo perfeito, ou servo ideal, ele não era meramente um rei, ele também é sacerdote. E quem foi o primeiro rei e sacerdote na Bíblia? Justamente ele, Melquisedeque, que se mostra superior a Abraão, que era mediador da aliança da sua época. E agora nós temos Davi, que o Messias é superior a ele, que também era mediador da aliança dos seus dias. Algo legal de se observar é que Abraão, Deus está prometendo a Abraão uma descendência e também terras. Mas Abraão ele se encontra com Melquisedeque, rei de Salém, Jerusalém, Salém é a mesma coisa, e que esse rei, Melquisedeque, ele não era só rei, era também sacerdote ao mesmo tempo. E Abraão ele reconhece Melquisedeque como superior a ele. Reconhece tanto que ele devolve dízimos e tudo aquilo que ele tinha conquistado na guerra. E agora no Salmo 110, nós temos o rei Davi, que era o mediador da aliança da sua época, que não só rei, ele tinha uma promessa que da sua linhagem iria surgir uma dinastia real, um grande rei vencedor de muitas guerras. E ele está olhando para o Messias e dizendo, esse homem que eu estou mencionando no Salmo, ele é o meu Senhor e ele é superior a mim e ele é da ordem de Melquisedeque. Então imagina um rei falando isso. Davi ele fala outro ponto interessante. Davi ele está falando isso da cidade de Jerusalém, do mesmo lugar que Melquisedeque estava em outro tempo, e tem essa similaridade aí. O Salmo, ele diz continua do versículo 5 a 7, dizendo que o Messias irá triunfar como um juiz que trará condenação aos seus inimigos, de modo que ele vai esmagar todos por toda a terra. Subjugará as nações e terá uma vitória tranquila como alguém que tem tempo de beber a água da torrente e passar de cabeça erguida, desfilando vitoriosamente entre os seus inimigos derrotados. Então essa é a mensagem essencial desse salmo. E essa mensagem ela é bastante mencionada por todo o Novo Testamento. Não só para dizer que Cristo vencerá todos os seus inimigos. Pedro ele faz isso lá em Atos 2, quando fala que Cristo vence a morte, que Cristo é um rei vitorioso e ele ressurge. O Salmo 110 ele também é uma ferramenta muito importante para o autor de Hebreus, quando o autor vai dizer que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Embora ele não seja da descendência de Arão e não tivesse o direito de exercer o sacerdócio no templo, Cristo era da linhagem sacerdotal de Melquisedeque, que era muito superior à de Arão.
Então, para concluirmos, o Salmo 110 ele apresenta uma revelação extraordinária. Davi, como profeta, fala a respeito de alguém que viria depois dele, mas que seria muito maior do que ele, o Messias prometido. Nesse salmo, Cristo é mostrado como rei, sacerdote e juiz. 3 ofícios que revelam seu domínio total, seu papel como mediador entre Deus e os homens e a sua autoridade para julgar com justiça. A confirmação que esse salmo aponta para Jesus vem do próprio Novo Testamento, como eu falei anteriormente. É citado em Atos 2 como o rei exaltado. O autor de Hebreus também prova que Jesus é o nosso sumo sacerdote, superior à ordem levítica. E o próprio Jesus, ele interpretando o Salmo 22, deixa claro que ele é o Senhor que viria, que Davi se referia. Então, além disso tudo, é importante destacar que lá em Mateus 22, que os judeus da sua época, eles não contestaram a interpretação de Jesus, porque eles já reconheciam o Salmo como um Salmo messiânico, muito antes de Jesus vir para a Terra. Então, o Salmo 110 é uma peça central para a nossa teologia bíblica hoje. Ele une o Antigo e o Novo Testamento ao revelar com clareza que Jesus é o Messias, o Deus exaltado, que está à direita do Deus Pai, que reinará eternamente e mediará para sempre nós e o nosso Deus. Então, quando nós olhamos para esse salmo, nós podemos fazer algumas aplicações para a nossa vida. Se nós meditarmos nesse salmo, nós podemos perceber que Deus ele está conduzindo a história com um propósito claro, desde os tempos de Abraão, passando por Davi e se cumprindo plenamente em Jesus. Então é mais de 2.200 anos de história e nós vemos uma só mensagem muito clara na palavra: o reino de Cristo. Moisés, em 1400, escreve sobre Abraão, que viveu por volta do ano de 2200 antes de Cristo. Davi, no ano 1000, anuncia a vinda do rei eterno. E Jesus, no ano 30 da era cristã, confirma plenamente e cumpre com perfeição tudo aquilo que foi dito por ele no passado. E tudo isso nos traz uma certeza clara. A Bíblia é um livro vivo e coerente, inspirado por Deus, que revela seu plano eterno de redenção. Então, que essa verdade, meu irmão, fortaleça a minha e a sua fé e nos leve a louvar o nosso Deus, o protagonista da história, com gratidão no nosso coração. Jesus, ele é o nosso Rei soberano, o nosso sacerdote eterno e o nosso justo juiz. Glória a Deus por tudo isso. Que ele continue abençoando a sua vida e lhe conduzindo em toda a verdade.